Olá, gente! Vamos continuar falando sobre biologia, vamos conversar então sobre algumas características dos seres vivos e tudo que a gente vai falar aqui foi descoberto e foi descrito com bases na ciência e no pensamento científico. Mas afinal, o que a gente estuda em biologia, né? Estuda os seres vivos, muito bem, mas como a gente pauta isso? Quais são as características que a gente vai observar nesses seres vivos? Então, as características dos seres vivos é basicamente o que a gente vai conversar na aula de hoje. Mas o que é vida? Como é que a gente define vida? O que faz de um organismo um ser vivo? Como é que a gente classifica, como é que a gente identifica que existe um determinado organismo que é vivo e um determinado organismo que já morreu ou que simplesmente nunca foi vivo, é matéria, mas não tem característica de ser vivo. Veja que a gente tem aqui alguns exemplares de seres vivos, de bactérias, de protozoários, de fungos, de plantas, de animais, e que eles então possuem características que vão fazer com que a gente identifique como seres vivos. Bom, quais são essas características? Muito provavelmente você já deve ter escutado falar delas, ou já viu em algum momento da sua vida. Então, o que faz com que a gente classifique um determinado ser como um ser vivo é exatamente a junção dessas características. Os seres vivos têm uma composição química característica, que a gente vai dar uma olhada na aula de hoje. Então, os elementos químicos que você provavelmente está vendo na aula de química, alguns deles a gente encontra em maior quantidade nos seres vivos, e outros que a gente nem vai ver presente nos seres vivos. A gente tem uma organização da matéria viva que é característica dos seres vivos. A gente vai falar de uma organização celular. Isso é típico de seres vivos. Todos os seres vivos têm metabolismo, que é um conjunto então de reações químicas que estão presentes na nossa vida, que fazem com que as células funcionem, os organismos funcionem. Então a gente tem reações químicas nos seres vivos e isso é extremamente importante. A gente tem reação e movimento. Então todo ser vivo reage a temperaturas, por exemplo, a umidade, reage a estímulos de toque e tem um movimento. Pode ser um movimento interno, um movimento externo, mas os seres vivos se movimentam. Existe crescimento e reprodução, então a gente tem o crescimento em volume, crescimento em número de células, mas existe crescimento. Existe reprodução, que é justamente então a produção de um novo ser vivo, a partir de métodos reprodutivos ou fenômenos reprodutivos que a gente tem em diferentes aspectos aí em várias espécies, em vários grupos de seres vivos. E quando ocorre essa reprodução, das mais diferentes tipos de reprodução que a gente tem, existe uma coisa que é a hereditariedade, que o ser vivo então passa para o seu descendente características. Essas características são características genéticas. E essas características genéticas, elas são diferentes minimamente aí de um indivíduo para o outro. Então é só a gente olhar, por exemplo, dentre os seres humanos, você olha a diversidade que a gente tem. Pessoas mais altas, mais baixas, mais brancas, mais escuras, mais pretas. Dentro dessas cores e alturas a gente tem uma infinidade de gradientes aí, e isso é a variabilidade genética. Então são as diferenças que todos os seres vivos possuem. E por conta dessas características que a gente tem, né, não só os seres humanos, mas todos os seres vivos, todos nós estamos dentro de um processo evolutivo, onde as características vantajosas para aquele determinado ambiente foram selecionadas pela seleção natural, levando à adaptação. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, plantas mais adaptadas a regiões mais secas ou plantas mais adaptadas a regiões mais úmidas. Isso é em função dessas plantas serem vivas, terem variabilidade genética, sofrerem então esse processo de seleção natural. Então, são seres vivos. E a gente consegue aplicar então esse raciocínio para todos os seres vivos que a gente encontrar, desde bactérias até plantas, fungos, animais, protistas, beleza? Bom,
E aí a gente tem que falar da organização, dos níveis de organização biológica. E com certeza vocês já viram alguma coisa do tipo. A gente organiza então a vida desde um pequeno átomo, uma molécula, até níveis muito grandes de organização, onde a gente tem, por exemplo, a biosfera, que são todos os seres vivos presentes no planeta. Então, quais são esses níveis de organização? Bom, a gente começa com átomos. Átomos são partículas, né, que são estudadas pela química. Átomos reunidos vão formar moléculas. Moléculas reunidas vão formar organelas. Organelas vão formar células. Células reunidas vão formar tecidos. Tecidos reunidos vão formar órgãos, que vão formar reunidos sistemas. Vários sistemas juntos, a gente tem um organismo. Do organismo, se a gente tem vários organismos da mesma espécie, a gente forma uma população. Populações distintas, então populações aqui de bovinos e peixes e aves, a gente tem plantas, a gente tem uma comunidade. A gente engloba então várias populações de diferentes espécies. Quando a gente engloba todos os seres vivos ali daquela região, mais temperatura, umidade, condições físicas, a gente tem um ecossistema. E aí, vários ecossistemas, a gente tem o planeta Terra sendo formado, que é a biosfera. Então, toda a parte viva que a gente tem, a gente chama de biosfera. Então, esses são os níveis de organização, beleza? Vamos olhar um pouquinho melhor isso. Bom, a gente falou dos níveis de organização, mas como é que a vida surgiu? A vida sempre existiu? Essa aula não vai tratar dos pormenores de origem da vida, mas vocês têm que imaginar então que se a vida é organizada pela reunião de átomos, aonde estão esses átomos? Estão presentes no mundo, né? E no planeta Terra desde que ele surgiu. E a partir do momento em que houve várias reações químicas, né? E o surgimento então de moléculas como H2, CH4, H2O, NH3, essas moléculas também reagiram e foram dando origem aos primeiros seres vivos. Essa teoria, né, é uma teoria moderna, baseada então em hipóteses e alguns testes, e resumidamente fala que os seres vivos então eles surgiram através de uma evolução química. Como? Bom, a gente tinha lá numa atmosfera primitiva esses gases presentes ali, em condições com muita radiação, com raios, trovoadas, e aí você tem a formação de moléculas. Essas moléculas, então, começam a ficar todas reunidas nos oceanos e, por conta das condições ali físicas e químicas, essas moléculas começam a ter um comportamento diferente, começam a se organizar, né, com uma estrutura muito parecida com o que a gente tem hoje, que é uma célula. A partir daí, a gente tem toda a evolução da biologia. Então, a partir deste primeiro ser vivo, a gente tem, então, o surgimento de outros seres vivos através do processo de seleção natural que a evolução possui, beleza? Então, a partir do momento em que surgiu um ser vivo, a gente vai ter, então, todas essas características que a gente falou. E aí a gente tem, então, os átomos e as moléculas, que são as bases da organização de um ser vivo. Então, quando a gente olha para uma bactéria, para uma planta, para a gente vai ver que existem uma quantidade muito grande de átomos, que são majoritariamente esses daqui. Então, a gente é formado majoritariamente por carbono, tá? Essa é uma representação do átomo de carbono, átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, de nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses átomos organizados vão formar moléculas, como, por exemplo, a molécula de glicose que uma planta consegue sintetizar. Consegue fazer glicose, que é a junção de 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, juntos formando essa molécula de glicose, que a gente, como animal, consegue comer isso daqui e utilizar a energia que está aqui. A gente também tem muita água em todos os seres vivos. A água é essa que é uma molécula menor do que essa, tá vendo? A gente só tem dois átomos de hidrogênio e uma de oxigênio. Então a gente vai poder formar moléculas muito pequenas ou muito grandes.
Então, quando a gente fala de moléculas biológicas, de moléculas que a gente encontra em seres vivos, a gente vai falar de carboidratos, de lipídios, de proteínas, de ácidos nucleicos, como por exemplo DNA ou RNA. Então a gente tem moléculas que são repletas de letrinhas aqui, ó, repletas de átomos muito grandes, ou então moléculas um pouco menores. E quando a gente fala disso, a gente está falando então de que tamanho, professor? A gente não enxerga átomo, a gente não enxerga molécula. Bom, a gente enxerga com o nosso olho até mais ou menos aqui, né, que é o cabelo. A gente consegue enxergar com uma certa clareza e definição. Então, isso está na unidade aqui de metro, né? E veja só, metro, 10 a menos 1 metro, 10 a menos 2 metros. Então, quer dizer, aqui no cabelo significa 10 a menos 4 metros. O que significa? Significa 0,0001. Então, é menor do que 1 metro, né? E aí a gente tem mais pequenininho ainda, a gente vai ter a célula que a gente não consegue enxergar a olho nu, a gente usa um microscópio, porque ela é 10 a menos 5 metros. Até aqui o que a gente estava falando de átomos, né, e pequenas moléculas, que é 10 a menos 10, 10 a menos 9 metros. A gente não consegue enxergar, a gente só vê com equipamentos especiais. Então, às vezes nem enxerga, né? Na verdade, átomos a gente não consegue visualizar, mas a gente consegue visualizar, por exemplo, vírus e algumas moléculas. Bom, então a gente está falando de moléculas muito pequenas, mas que têm um poder muito grande para fazer todo o resto funcionar, né? Bom, então, resumidamente, o que eu falei é o que está escrito nesse slide, então, que átomos reunidos vão formar moléculas. E nesse ponto a gente tem, então, a junção de biologia e química, numa área que a gente chama de bioquímica, que vai ser mais ou menos o que a gente vai conversar nas primeiras aulas desse curso, beleza? Bom, então a gente falou que os átomos vão formar moléculas, moléculas vão formar moléculas maiores, e aí elas se organizam em uma estrutura que a gente chama de organela. O que é uma organela? Uma organela é um pequeno órgão que está dentro de células, que são as unidades dos seres vivos. Todos os seres vivos vão possuir células, você já viu isso no fundamental, não é? Então, em uma célula, aqui uma célula animal, a gente tem um monte de organelas, uma mitocôndria, um complexo de Golgi, ribossomos. Então a gente tem um monte de organelas que são feitas de moléculas e que vão então compor uma célula. Uma célula aqui animal, mas podem ser células vegetais, células bacterianas. Então, organelas reunidas vão formar o que a gente chama de células. E as células reunidas vão formar tecidos. Então aqui ó, a gente falou dos átomos reunidos formam moléculas, moléculas maiores, moléculas pequenas, moléculas maiores, tá vendo a quantidade de átomos aqui? Cada uma dessas bolinhas aqui representa um átomo. E aí a gente tem várias moléculas que vão se organizar em organelas. As organelas vão estar dentro de células, então as células são maiores do que as organelas. As células reunidas vão formar tecidos, então um tecido, por exemplo, o tecido epitelial que reveste o nosso corpo, né, formando uma parte da pele, a gente tem milhares, milhões, trilhões de células que vão se organizar e vão formar então um tecido. Aí a gente tem vários tipos de tecidos com funções diferentes, formando órgãos, por exemplo, o estômago. E o estômago, ele é um órgão que está dentro de um sistema digestório, que está dentro de um organismo, no caso aqui o organismo humano, com diferentes tipos de sistemas que vão se organizar para o bom funcionamento de um organismo. E aí nos níveis subsequentes a gente tem o organismo, a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. Nesse primeiro semestre, a gente vai ficar estudando essa parte aqui, molécula, organela, tecido, tá bom? Aí, num segundo momento, a gente vai estudar os outros níveis, organização, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.